Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra online da Comissão Temporária de BIM do CAU Paraná. Meu nome é Juliano, faço parte da Comissão Temporária de BIM e hoje teremos a Giovana da BIM Brasil. Por favor, Giovana, fique à vontade para sua apresentação. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. Meu nome é Giovana. Eu trabalho na BIM Brasil, no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. E agora eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o Code Checking, mais especificamente sobre Code Checking dentro do fluxo de trabalho da BIM Brasil. Bom, antes de começar, quero dar uma pequena introdução, então, só para explicar o que eu vou abordar agora. Eu vou começar falando, então, sobre a validação de modelos. Em seguida, eu vou falar sobre o que é o Code Checking em si. Depois, eu vou falar sobre o que é necessário para fazer um code checking de qualidade. E, por fim, eu vou apresentar o fluxo de verificação de code checking aqui na BIM Brasil, junto com uma aplicação prática para que vocês entendam melhor como que realmente funciona. Bom, então, antes de começar a falar sobre o code checking em si, eu acho importante mostrar o contexto em que ele é usado dentro de um fluxo de trabalho BIM, que é na validação de modelos. A validação de modelos é essencial para que a gente verifique a qualidade dele. Assim, quando a gente encontra interferência, nós podemos realizar correções e otimizar cada vez mais o modelo. E ter, então, um modelo bem otimizado e que minimize erros e problemas em obra. Bom, dentro de todas as interferências que nós podemos verificar, os tipos de verificação, nós temos, então, 3 tipos, que são o class checking, a validação BIM e, por fim, o code checking. O class checking é, então, aquela verificação de interferência mais tradicional, de clashes mesmo. Então, seria, por exemplo, interferências entre disciplinas diferentes, como uma tubulação passando numa laje, ou elementos duplicados, como 2 lajes de um mesmo local. A validação BIM, por sua vez, ela foca na verificação da qualidade da informação do modelo. As informações são necessárias para que, posteriormente, possamos fazer estudos e simulações em cima do modelo. E, por fim, nós temos também, então, o code checking. O que é esse code checking, então? É a verificação da conformidade do modelo com os padrões de referência. Esses padrões de referência podem ser, então, normas, regulamentos, requisitos de cliente, planos de execução internos e por aí vai. A palavra code checking é uma palavra em inglês e o code se refere a código, que pode ser traduzido então como norma no português. É importante deixar claro também que o code checking é uma verificação que não é exclusiva ao BIM. É um tipo de verificação que já existe há muito tempo, uma verificação padrão para validação de projeto. Só que dentro de um fluxo de trabalho BIM, ela é muito otimizada, porque ela é automatizada. Além disso, o processo BIM permite com que a gente tenha muito mais informação, fazendo mais verificações e com mais qualidade. E também porque só o modelo basta. Não é necessário extrair muitos documentos de prancha para fazer uma verificação coerente. Bom, para que vocês consigam entender um pouco melhor o que é o code checking, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Aqui na minha esquerda, a gente tem, então, um exemplo de uma prescrição mais geométrica relacionada à distância. Aqui a gente tem, então, a distância entre o teto e o chão, que é o pé direito. Isso entra como code checking porque é uma distância exigida por norma. Ao lado, a gente tem, então, uma verificação feita para vagas de estacionamento. Isso entra também como code checking, porque as normas de vaga de estacionamento, que ditam as dimensões para vagas para pessoa com deficiência, por exemplo, elas vão exigir dimensões mínimas que devem ser verificadas. Bom, nós temos então verificações mais funcionais relacionadas a verificar se o edifício está cumprindo com a função dele. A gente tem então desse lado aqui uma verificação para rotas de fuga de emergência. Em vermelho estão as portas e as linhas em azul são os mínimos caminhos que uma pessoa deve fazer para poder sair do edifício com segurança. Nós podemos comparar essa distância encontrada com as distâncias exigidas em normas de bombeiro. Ao lado, nós temos, então, um exemplo de extração de informações de acabamento. Aqui nós conseguimos extrair, então,
a superfície desse acabamento, bem como os materiais que vão nele, que são, de fato, algo exigido por memorial descritivo e são requisitos de cliente, ou seja, verificação do tipo code check. Bom, agora que eu já falei melhor sobre o que é o code check em si, eu vou entrar em maiores detalhes sobre como realizar um code check de qualidade. Nós temos, então, critérios, que são codes, da palavra code check, a parametrização do objeto, a plataforma de checagem e, por fim, a interoperabilidade e a extração de resultados. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos de critérios para vocês. Eles são fundamentais porque são a base do code check. Então, eu trouxe então a BNT 9050, que dita sobre a acessibilidade às edificações. Ela vai ditar algumas regras, então, relacionadas, por exemplo, aos vãos das portas, às larguras dos corredores e também a como deve ser feita a sinalização. Tudo isso deve ser verificado dentro do modelo. Outro exemplo são, então, as normas municipais para estacionamentos e garagem de veículos. Dentro delas, a gente vai ter, então, quantidade mínima de vagas de acordo com o tipo de habitação ou mesmo as dimensões das vagas. O último exemplo que eu trouxe aqui de code é, então, o plano de execução de projetos BIM, que é um documento muito utilizado para empresas que seguem um fluxo de trabalho BIM, e esse documento facilita o gerenciamento das informações no modelo. Ele vai ditar, então, alguns requisitos, como padrões de nomenclatura, por exemplo, que pode entrar dentro de um code check. Bom, tão importante, então, quanto a definição do critério que vão ser utilizados, ao qual o modelo deve atender, é pensar, então, nos objetos BIM. Os objetos BIM são, então, todos aqueles objetos que compõem os modelos BIM, são objetos inteligentes. Então, nós temos, por exemplo, um modelo de uma edificação. Ela vai conter, então, vários elementos, como portas, paredes, lajes e por aí vai. Cada um desses elementos, cada um desses objetos, contém, então, vários parâmetros. Esses parâmetros podem ser, então, geométricos, como altura e largura, mas também parâmetros inteligentes, como os sentidos de abertura ou pavimentos associados a ele, por exemplo. Eles são importantes porque é a partir da comparação dos critérios com os parâmetros desses objetos que nós podemos realizar a checagem em si, o code checking. Eu trouxe aqui um exemplo só para vocês entenderem como os objetos BIM são realmente inteligentes. Aqui a gente tem, então, uma janela e ela vai ter esse parâmetro mais básico, como largura e altura, mas ela também tem parâmetros muito inteligentes, como se a guarnição é externa ou interna, se ela vai ter soleira ou não, qual que é o material dessa soleira e por aí vai. É com esses parâmetros, então, que nós podemos realizar um code check. Bom, é muito importante também ter uma plataforma de checagem, que é onde vai ser realizada a verificação. Essa plataforma vai, então, conter as regras que vão realizar essa comparação entre critérios e parâmetros de objetos BIM. Atualmente, existem vários tipos de plataformas que podem ser utilizadas para esse tipo de verificação. Aqui no exemplo, a gente tem um software de compatibilização que é utilizado dentro do processo da BIM Brasil. Aqui a gente tem, então, um modelo e aqui os ícones que indicam o resultado das verificações. Mas existem muitas outras possibilidades. Existem muitos plugins dentro de software que fazem esse tipo de checagem. Existem add-ins que realizam integração entre diferentes softwares e por aí vai. Existem realmente muitas possibilidades hoje em dia. Os plugins, Giovanna, seriam para o próprio software de modelagem, isso? Oi, desculpa. Os plugins para os próprios softwares de modelagem, fazer checagem? Então, Também? o software de modelagem normalmente não faz checagem. Não faz, correto. Mas, sim. Mas o que pode acontecer é existir plugins que podem ser inseridos nesse software e podem fazer uma verificação básica. Básica, claro. Entendi. Software que fazem uma verificação mais completa geralmente são software de compatibilização, como que eu mostrei nessa imagem aqui. Okay. Esse é um exemplo de software que faz uma verificação bem completa. Correto. De qualquer forma, o modelo tem que ser pensado nisso, né? Já preparado a modelagem e informações para a checagem, correto? Exato. Ok, obrigado. Bom, aqui a gente entra então num conceito que é um conceito que é inerente ao BIM
e ele facilita muito o code checking, que é a interoperabilidade. Esse conceito é, então, a capacidade de um software se comunicar com o outro de forma aberta. Então, ele facilita muito esse tipo de verificação, porque ele permite com que o software conversem entre si. Assim, a gente consegue fazer uma checagem holística do modelo. Nós podemos considerar, verificar todos os modelos considerados, todos os atores e processos envolvidos de uma só vez. Não precisamos fazer verificações separadas. A gente tem, então, um conceito de Open BIM, que é exatamente uma abordagem que prioriza comunicações e fluxos abertos entre todos os envolvidos do processo. Para que essa abordagem funcione, a gente precisa ter uma linguagem para fazer com que todos os softwares consigam conversar entre si. Essa linguagem é, então, o IFC, que eu coloquei 2 exemplos aqui de IFC. Esse de cima é o 2x3 e esse é o 4. Como vocês podem ver, ele é realmente uma descrição do modelo, não é bem um formato. Então, cada linha vai se referir a um objeto BIM ou algum parâmetro desse objeto. Eu gosto de pensar, então, que o IFC funciona como um inglês do software. Cada software vai ter, então, a sua língua nativa e não vai conseguir entender a língua do outro. Porém, todos eles conseguem falar uma mesma língua em comum e assim conseguem conversar entre si. Essa língua seria o inglês do software, ou seja, o IFC. Por fim, é muito importante pensar, então, em estocar e extrair os resultados obtidos a partir da verificação code check. Afinal, esse é o objetivo da verificação. Não adianta muito nós conseguirmos encontrar o problema se nada foi feito a respeito disso. Para que nós possamos repassar o problema para o projetista de cliente, nós precisamos, então, extrair o resultado de forma organizada. Aqui eu trouxe um exemplo, então, de um relatório em formato Excel que nós podemos extrair. Aqui, como vocês podem ver, então, aqui tem as imagens do problema encontrado, junto com o título e com outras informações que permitem identificar esse problema. Um projetista, a gente pode enviar esse Excel para um projetista, por exemplo, e ele pode identificar o problema número 5, por exemplo. Ele verifica que há um problema nos forros de apartamento, consegue identificar qual que é o modelo em que está esse problema, onde que ele está no modelo, e assim encontrar esse erro e corrigir ele da maneira adequada. Bom, eu trouxe outro exemplo aqui de estocagem de resultados, que é uma plataforma online que consegue ler arquivos de formato BCF. Os formatos BCF é um formato de arquivo aberto que é usado dentro desse fluxo de trabalho que usa o OpenBIM e IFC. Esse BCF, então, consegue adicionar imagens e comentários ao IFC e ele pode ser, então, lido numa plataforma como essa, que é uma plataforma online em nuvem, a qual todos os projetistas, clientes e atores envolvidos conseguem verificar. Nós podemos ver aqui, então, por exemplo, uma imagem do problema, o nome do problema, a identificação dele, bem como os comentários relacionados a ele, que podem ser comentários feitos durante o processo de correção dele, por exemplo. Certo, nesse caso daí não precisa acessar o software, né? Acessa o browser diretamente num portal para ter acesso às informações, correto? Isso. Ótimo. Okay. Bom, agora que eu falei para vocês o que é o code checking em si, o que a gente precisa para fazer um code checking adequado, eu vou mostrar o fluxo de trabalho que nós usamos aqui na BIM Brasil. Bom, nós começamos então por definir os critérios aos quais a gente vai ter que atender. Esse critério, então, pode ser a BNT 9050, mas também temos que observar, por exemplo, se estamos cuidando de um empreendimento em Santa Catarina. Nós vamos ter que pegar normas municipais, estaduais da região. Bom, depois que definimos o critério, nós podemos partir para os objetos BIM, para modelagem. Tão importante quanto definir como nós vamos modelar esse objeto BIM, quais vão ser as ferramentas usadas para isso, é pensar nos parâmetros que esses objetos BIM vão conter, para que posteriormente possamos fazer a verificação code check. Bom, depois de criados os parâmetros, nós vamos inserir os valores dentro desses parâmetros. Pode parecer redundante separar em 2 etapas a criação de parâmetros e a inserção de valores,
mas é realmente para se atentar nessas duas etapas, porque acontece com muita frequência de um objeto BIM conter um parâmetro, mas o valor não tá inserido nesse parâmetro. Uma porta pode ter, por exemplo, o parâmetro sentido de abertura e não necessariamente ter o sentido de abertura em si indicado nesse parâmetro. Bom, uma vez que os critérios estão definidos, a modelagem foi feita, os objetos BIM foram parametrizados corretamente, nós podemos extrair, então, o modelo IFC e partir para a plataforma de checagem. Dentro dessa plataforma de checagem, nós vamos, então, criar as regras que vão fazer as comparações entre os critérios e os valores dos parâmetros de objetos BIM. Em seguida, nós partimos para a checagem em si, que é a etapa 5, e a partir dela nós vamos extrair os resultados, as interferências, do problema, o que foi identificado como não coerente com critérios, incoerente com critérios. A partir desses resultados, a gente vai organizar eles, extrair um relatório, que é a etapa 6, e então enviar para os clientes, para os especialistas, para que eles possam trazer soluções e corrigir os modelos. Bom, essa flechinha menor branca, ela indica que essas últimas 3 etapas, as 5, 6 e 7, são iterativas. Ou seja, a gente chega na etapa 7, o modelo foi corrigido, ele deve ser novamente enviado para a etapa 5, para a etapa de checagem, para que nós possamos verificar se as correções foram adequadas. Se nós não identificarmos mais nenhum problema, ok, o processo termina aí e podemos considerar o modelo como validado. Se não, nós temos que novamente extrair um relatório e novamente enviar para o especialista para que eles corrijam as interferências. Assim, esse processo se continua até que nós possamos considerar o modelo como realmente validado. Bom, para finalizar aqui, eu quero dar um exemplo prático a partir desse fluxo de trabalho que eu acabei de mostrar para vocês. Eu trouxe, então, um exemplo da norma da BNT 9050 e peguei um trecho que fala sobre as portas das circulações internas das edificações. Então, de acordo com essa norma, a gente tem que atender a esses requisitos aqui. Então, seriam 5 requisitos. O vão mínimo de 80 centímetros das portas, bem como a dimensão do espaço de entrada aqui, que é de 1,20 m por 30 centímetros aqui na lateral, e aqui 1,50 m por 60 centímetros na lateral. Então, esses são os critérios que nós vamos usar para fazer a verificação aqui, que eu trouxe de exemplo. Em seguida, a gente vai pensar, então, nos objetos BIM, tanto na modelagem deles, quanto na parametrização em si. Para que vocês entendam melhor, dentro de um fluxo de trabalho BIM, quando a gente trabalha com ambiente, como ambiente de circulação, nós modelamos eles como espaços. Então, aqui nesse exemplo, tem um software que foi usado para modelagem, e aqui em azul, a modelagem de um ambiente, de um espaço, que vai corresponder à circulação. Para que a plataforma de checagem possa posteriormente entender esse espaço como espaço de circulação, nós temos que identificar ele de alguma maneira. Nós vamos usar, então, o parâmetro nome, o name, para identificar ele como uma circulação. Então, a gente tem um parâmetro aqui, o modelo está criado, nós vamos, então, inserir o valor. É um exemplo bem simples, mas é só para vocês entenderem mesmo. Bom, além de pensar na circulação em si, para fazer essa verificação, nós temos que pensar nas portas que vão dar acesso à circulação. Os objetos portas, então, para o exemplo que eu dei, vão ter que ser verificados quanto ao vão delas. Então, dentro desse objeto porta, que é um objeto que está dentro do modelo, nós temos, então, por exemplo, o parâmetro largura da folha, que é esse 3 pontos folha-largura. Ele vai ditar, então, o tamanho da folha e, consequentemente, o tamanho do vão. E aqui já está preenchido. Então, ok, conseguimos, criamos um modelo, criamos os objetos, inserimos um parâmetro adequado, podemos partir agora para a plataforma de checagem. Aqui na plataforma de checagem, então, a que nós usamos dentro da BIM Brasil, ela já possui regras pré-prontas, pré-definidas, e nós temos que refinar elas. Então, eu trouxe como exemplo aqui, essa primeira caixinha aqui, a menor,
ela vai, então, chamar o componente portas que estão associados aos ambientes circulação. Como que a plataforma de checagem vai identificar os ambientes de circulação? A partir dos parâmetros, do parâmetro nome, em que nós inserimos o nome circulação. Aqui nessa caixinha maior, nós vamos identificar, então, nós vamos inserir, de fato, os valores numéricos da checagem. A gente consegue inserir, então, 80 centímetros de vão de porta, a distância de entrada e de saída e tudo mais. Conseguimos colocar direitinho quais são os valores mínimos, quais são os valores que devem ser atendidos. Eu trouxe aqui nessa imagem só para vocês compararem como realmente está similar o valor. Nós temos 1,50 m, 1,20 m nesse sentido, 80 centímetros do vão da porta e os 30 e 60 centímetros das laterais. Só para que fique claro, a porta está invertida, como se fosse espelho, por isso que está no sentido diferente. Mas é a mesma situação aqui, tá, gente? Bom, então as regras foram criadas, nós podemos realizar a checagem em si. Ele vai fazer com a regra, comparando critérios com os parâmetros, nós conseguimos então fazer uma checagem, que nesse exemplo deu esse resultado aqui. Aqui a gente consegue verificar as regras que nós rodamos, assim como os ícones de resultado. Então, se apareceu um triângulo, quer dizer que foi encontrada alguma interferência, algum problema, algo que não atendeu ao critério. Só para exemplificar para vocês, eu vou mostrar dois erros que apareceram nessa verificação. O primeiro é esse aqui, que quer dizer que o vão da porta está muito estreito. O segundo é em relação aos espaços laterais, que são insuficientes. Então, vou mostrar aqui maior para você. O primeiro é esse relacionado ao espaço insuficiente ao lado da porta. Como eu mostrei anteriormente para você um print da norma, ele exige que o espaço lateral seja de 60 centímetros, que é esse que está identificado aqui. A caixinha verde é o ambiente de circulação. Então, como vocês podem ver, a flechinha sai do ambiente de circulação, ou seja, ele não contém espaço lateral suficiente ao lado da porta. Outro exemplo que eu trouxe aqui é o do vão da porta que está estreito demais. Então, ele identificou esse ambiente de circulação, identificou essa porta que dá acesso ao ambiente de circulação e identificou ela como estreita demais. Quando nós verificamos as informações referentes a ela, nós podemos ler que a largura, né, o vão é 74 centímetros, ou seja, ele não atende aos 80 centímetros necessários. Bom, a partir desse erro que nós encontramos, nós temos então que organizar ele, identificar eles de uma forma organizada, que alguém consiga ler adequadamente, para então poder extrair um relatório e enviar ao especialista. Aqui nessa interface, então, da mesma plataforma que nós usamos, nós podemos criar, então, apresentações com as imagens do problema, bem como as identificações dele. Então, um exemplo que eu trouxe, que é o vão da porta que está muito estreita, tem uma imagem associada a ele, o nome, a descrição, bem como o tipo do problema, né, se ele é urgente ou não, qual que é a data necessária de correção dele, e por aí vai. Nós conseguimos associar vários comentários e imagens ao problema para que ele possa ser identificado posteriormente. Bom, a partir de todos os erros que nós encontrarmos a partir da checagem, nós vamos criar, então, vários dessas imagens, vários desses exemplos, e, então, extrair eles em formato de relatório. Eu trouxe aqui um exemplo só com esse erro que eu estou mostrando de exemplo aqui. Então, esse é um relatório em formato Excel, e nós conseguimos, então, visualizar a imagem, bem como os comentários que eu mostrei anteriormente, a localização dele, e por aí vai. Então, um projetista vai conseguir receber esse relatório, vai conseguir entender quais são os problemas, onde que eles estão, e então corrigir ele da maneira mais adequada. Giovana, rapidinho, esse relatório poderia ser em BCF, correto? Oi? Poderia ser no formato BCF esse relatório? Poderia, com certeza. Ok.
Sim, vários formatos de saída, né, são possíveis. sim. Na BIM Brasil, nós usamos mais relatórios de Excel ou VCEP Ok, para o cliente que entende mais do processo. correto, Mas eles têm possibilidade de extrair em PDF, em Word também. entendido. Obrigado. Bom, por último, nós temos então a própria correção do modelo. Eu coloquei uma imagem aqui só para exemplificar. O projetista pode pegar, selecionar a porta que está inadequada e mudar o tipo dela, então, para 70, de 70 por 210 centímetros para 80 por 210 centímetros. Assim, o BAM vai atender. Bom, aqui o meu exemplo vai terminar, mas, claro, como eu já disse anteriormente, o CEC aqui novamente seja extraído do modelo e ele seja novamente verificado para conferir se todos os problemas foram corrigidos adequadamente. Bom, terminamos então. Muito obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado da palestra. E caso tenham dúvidas ou queiram me contatar, vocês podem ver aqui as coordenadas que estão nos slides. Muito obrigada. Muito obrigado, Giovana. Agradecemos a participação de vocês da BIM Brasil. Só lembrando a todos que assistiram ao vídeo, também gostaríamos de agradecer a participação. Não se esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal e de curtir o vídeo. Muito obrigado a todos.